Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Tentei ao máximo não falar a respeito do assunto Carlos Augusto Montenegro. Comentei na live pré-jogo, depois troquei de assunto, bati papo com a galera naquela interação esperta que a gente faz em todas as lives, mas não tem jeito, não tem como ignorar o tema, principalmente depois da partida melancólica de ontem à noite, quando o Botafogo perdeu por 5-2 para o Grêmio no estádio Newton Santos. Não tem como dissociar o que acontece no futebol do Botafogo hoje das últimas administrações do clube. Todo mundo sabe, ontem o Carlos Augusto Montenegro respondeu a um e-mail de um sócio proprietário, falando a respeito de erros e possíveis acertos na temporada 2020/2021. Carlos Augusto Montenegro tentou limpar a barra dele de alguma forma e chegou a depreciar mais uma vez a marca Botafogo, comparando com outros clubes. Aqui eu não vou entrar no mérito, esquecendo alguns detalhes no e-mail. Por exemplo, ele falou que Cascardo, Barrandegui, Kevin custaram barato ao Botafogo. Botafogo um clube com 1 bilhão de dívidas e que não tem como gastar porque não tem dinheiro. Ora bolas! Se não tem dinheiro, por que 3 laterais ruins e não um competitivo? Esqueceu também que é parte integrante o Carlos Augusto Montenegro do grupo formador dessa dívida de 1 bilhão. Não só ele. Reconheço que ele é o que mais fala, mas o Montenegro, o Rotenberg, o Carlos Eduardo Pereira, o Nelson Mufarrez, Maurício Assunção e tantos outros têm parte nisso. Entendo que tem gente que se omite e não aparece, mas o Montenegro resolveu falar e esqueceu de alguns detalhes. Falou que o Lecaros é barato. Esqueceu que o Botafogo descobriu no meio do caminho que deveria pagar a cláusula de solidariedade para o clube formador do atleta, o Cusco, lá do Peru. E o Botafogo teve que pagar R$ 1.400.000 pelo Lecaros. Barato? Consegue entender porque a dívida só aumenta? Então, Carlos Augusto Montenegro esqueceu muitos detalhes no e-mail. E também rebaixou o Botafogo em vários aspectos. Mas eu não quero ficar aqui só criticando o Montenegro. Muito pelo contrário, vocês sabem que eu falo todos os dias aqui os responsáveis. Acabei de citar nomes novamente. Ele falou que o Mais Botafogo foi de joelhos pedir ajuda porque foram incompetentes, não conseguiram gerir o clube, pediram ajuda para um amador. O amador montou um comitê com outros amadores e deu no que deu. Mas eu quero passar uma borracha nessa história. E por mais que tenhamos que cobrar, e tenhamos que estar atentos a tudo que acontece no Botafogo, eu quero um novo Botafogo daqui para frente. Então, o Durcésio que faça uma gestão boa, uma gestão profissional, que estamos observando, porque agora temos a mídia independente, temos as redes sociais, onde qualquer torcedor pode colocar a opinião. Isso é importante, mas o que eu quero falar é o seguinte: quando eu vi o jogo do Botafogo à noite, eu fiquei muito triste, porque aquilo é o retrato das últimas administrações do clube. E eu tô me segurando para falar aqui porque quando eu lembro do jogo e eu lembro da carta do Montenegro, do e-mail do Montenegro, é um negócio muito pesado, porque o que o Montenegro coloca e como ele coloca ali é exatamente o nível de dirigente que ele foi no Botafogo. Mesmo não tendo a caneta, ele mandou no Botafogo em várias oportunidades. Ele demitiu o Bruno Lazzaroni. E aqui eu não estou falando se o Lazzaroni é bom ou ruim, mas ele demitiu o Lazzaroni no intervalo do jogo contra o Cuiabá, oitavas de final da Copa do Brasil, porque ele não gostou de um nome na escalação. Quantas outras decisões não foram tomadas assim com o estômago? Quantas contratações não foram feitas dessa forma? Estamos falando de uma administração que, para mandar o Diego Souza embora para o Grêmio, render num clube estruturado e organizado, percebam, não falei num clube maior, falei num clube estruturado e organizado.
Por isso o Diego Souza rende lá e não rendeu aqui. O Botafogo, para mandar o Diego Souza embora, dito pelo próprio Montenegro, trouxe o Luiz Otávio. Eu vi o meu clube de coração pegar um contrapeso para mandar um jogador bom embora. E repito, o Diego não foi bem aqui. Muito mais por culpa do clube. A gente está acostumado a ver, o Botafogo está contratando um jogador, ou outro time está contratando um jogador, está trazendo um contrapeso. Não acho certo, mas é corriqueiro no mercado da bola. O Botafogo trouxe um contrapeso para mandar um jogador embora. Tomamos gols por conta do contrapeso. Deixamos de vencer um jogo contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia, porque o contrapeso perdeu frente a frente ao goleiro. Olha como custa caro uma gestão amadora. Imaginem tantas gestões amadoras. Então ontem, ao ver aquela atuação melancólica, eu me entristeci e fiz esse elo entre o time e as administrações. E a culpa não é dos garotos o tempo todo. É claro que o jogador tem culpa, aqui a gente não passa a mão na cabeça de jogador. Mas o Botafogo tem que mudar realmente. Durcésio, atenção total. CEO, diretor de futebol, transição bem feita da base para o profissional. Há pouco a torcida do Botafogo queria tentar o lateral esquerdo do Paraná, que começou aqui. Quase foi queimado na carreira, estava no Boa Vista. O Diego, que começou aqui, jogou Série B no Botafogo, jogou o Campeonato Carioca de 2016 no Botafogo, um dos melhores laterais da Série B, jogando no América Mineiro. Refazendo a carreira, porque o Botafogo atrapalha muitas vezes a vida de vários profissionais, porque é mal organizado, muito mal gerido. Pelo menos era, espero que não seja daqui para frente. Então, quando eu vi o Hugo, que demonstra ainda não ter condições de ser titular no profissional, eu fiquei pensando, gente, o Botafogo precisa ter um planejamento para a Série B com um lateral esquerdo titular, um reserva um pouquinho abaixo e um da base, que aí sim é o Hugo, subindo e descendo, eventualmente pegando um banco, jogando 5 minutos, ganhando uma experiência. A transição do Matheus Nascimento, que tem 16 anos, por ser muito diferenciado, pode durar um jogo e ele começar a arrebentar, como ele tem ido bem. E a de outro jogador, como o Hugo, pode demorar um ano e meio. É normal isso. Tem a ver com a parte fisiológica, com a parte psicológica. E tem jogador também que não tem qualidade mesmo, isso vai ser provado durante o tempo. Mas o clube tem que ter uma estruturação para que o atleta tenha condições de render e mostrar se pode ou se não pode colocar em prática tudo aquilo que foi incutido nele durante a categoria de base. Eu dei aqui o exemplo do Hugo, mas não é nem defesa do jogador, é porque surgiu como exemplo. Assim como o Hugo, o Romildo também me mostra que não pode ser titular na Série B. Pode ficar no banco, entrando em poucos minutos. O Kaique entrou no intervalo, parecia muito afobado no início, normal. Mas durante o jogo, mesmo com o Botafogo tomando 5 gols na lata, ele fez vários desarmes. E isso pode ficar escondido por conta de uma atuação ruim da maior parte do time, culminando com uma goleada, porque além de tudo, é o reflexo da gestão também o esculacho, a humilhação. E o Botafogo foi humilhado pelo Grêmio dentro de casa. Mas temos notícias boas também no jogo. O trio de ataque, o Cezinha ontem jogou bem, gostei muito do Cezinha, chamou atenção. Rafael Navarro bem de novo e o Matheus Nascimento muito bem. E aí entra outra chateação, porque o Matheus Nascimento está se mostrando diferenciado com apenas 16 anos. Ele ainda vai fazer 17 anos. Já foi elogiado pelo Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, um treinador que sabe lidar com a base muito bem. E aí você vê torcedor de vários clubes do Brasil, manda não sei quem, pega esse Matheus Nascimento. Manda jogador tal, mais pouquinhos milhões e traz esse garoto. Quer dizer, o Botafogo está sendo visto de uma forma muito ruim. Aqui eu não estou falando de rivalidade. Puxa, Fabiano, o flamenguista veio me zoar, o tricolor veio me zoar, o vascaíno veio me zoar. É claro que eu sei que os três estão numa situação melhor, que o clube da Beira da Lagoa ganhou títulos importantíssimos recentemente,
estão por cima da carne seca. Mas eu debato ainda, o futebol é cíclico. Demoraram o quê? 80 anos para passarem à nossa frente em alguns aspectos do futebol? Se o Botafogo for bem gerido, daqui a um tempo novamente a gente pode tomar o protagonismo. Isso aí não tem problema, isso aí eu debato, discuto, faz parte do futebol. É rivalidade. Vocês vêm aqui nas lives, entra alguém zoando o Botafogo, eu paro e pergunto: qual é seu time, fulano? Quando falo time, ó, taco-lhe argumento. Isso é legal, isso é da bola, é do jogo. E quem não aguenta pilha não pode brincar com futebol. É essência. É bacana, muito legal. Mas eu estou falando de algo mais. Estou falando de torcedores de clubes até menos expressivos que o Botafogo, e alguns com a mesma expressão que o nosso, jogando aí nas redes sociais: pô, vamos tentar pegar esse Matheus Nascimento, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, porque até anteontem era chegar aqui no Botafogo e pegar qualquer jogador por 2 mariolas. Era fácil. Eu espero que a nova gestão do Botafogo faça tudo diferente. Eu sei que o Durcésio é amigo do Montenegro, amicíssimo. E eu não tenho nada contra isso, é amizade de infância. Amizade de 5 anos de idade pra cá. Eu respeito a amizade de todo mundo, eu tenho grandes amigos. Mas que a amizade se mantenha fora do Botafogo. Não peçam mais ajuda ao Montenegro, ao Rotenberg, a qualquer que for, porque não vai ajudar. Pediram. Estamos aqui com 1 bilhão de dívida na 2ª divisão e sendo humilhados dentro de casa, tomando goleada. Quando alguém chega aqui e discorda de mim, eu acho normal. Por exemplo, no penúltimo jogo, eu falei que o Cezinha não foi bem. Teve gente aqui achando que ele foi muito bem, discordando da minha opinião. Vê se eu respondi. Não respondo porque é opinião. Acharam que foi bem? Ótimo, bacana, encheram aqui a caixa de mensagem, interagiram, maravilhoso. Às vezes alguém passa do ponto e acusa: vocês do YouTube fizeram, como se tivéssemos culpa. Não temos. Eu não tenho culpa da situação do Botafogo. Sou um botafoguense fanático. Mas mesmo assim chamo para o debate. Vou conversar, aquilo ali tratado aqui entre nós. Sabe o que me irrita? Quando expõe o Botafogo como o Montenegro expôs. Isso me irrita. Eu me defendo aqui, eu troco ideia, a gente conversa. Mas quando expõe o Botafogo para um Brasil com grandes clubes, com grandes instituições e com uma mídia que está doida para abocanhar o Botafogo, uma mídia que fica doida para aproveitar ou se aproveitar da situação ruim do clube, aí eu fico muito chateado. Então, o que o Montenegro fez, culminando com o jogo, me deixou numa situação que eu não queria passar. Eu sinceramente, isso aqui é um desabafo mesmo. É trabalho também, porque eu sei que vocês querem desabafar. Então, a gente trabalha aqui informando, opinando, analisando e agora também desabafando, porque eu sei que é a voz de vocês também. E essa exposição do meu clube, do nosso clube, não. Eu defendo, cara. A gente defende essas cores. O Botafogo é gigante, sim. Tem que entender o tamanho dele global ao longo do tempo. E não tem problema nenhum em entender o momento do Botafogo em termos econômicos, financeiros, até mesmo para angariar patrocínios, para trazer mídia positiva. Eu entendo isso, uma situação delicada. Mas por que isso? Porque eles trouxeram até aqui. E eu não quero ser oportunista. Todo mundo já está falando os nomes: Montenegro, Rotenberg, CEP, e por aí vai o tempo todo. A gente se torna repetitivo. Por isso que lá no início eu falei que eu quero passar uma borracha e pensar daqui para frente num Botafogo melhor. Vocês veem um canal, vocês sabem que aqui a gente pensa em soluções. Não fica só falando de problema. Que acabe logo esse Campeonato Brasileiro, essas 3 rodadas, que o Botafogo tire as coisas boas que tem que tirar, para fazer uma Série B muito boa e subir. Já vimos, para fechar, que temos boas peças que podemos usar, que são os garotos da base, mas o elenco tem que ser mudado, tem que botar gente experiente, tem que botar jogador competitivo, porque senão teremos muita dificuldade. Freeland, diretor de futebol, tem que estar muito atento. Bem, vocês viram que eu não pedi like, não pedi para se inscrever, para compartilhar, para virar membro. Então agora eu deixo aqui esse bem bolado, peço para que vocês façam isso
para que contribuam com o crescimento do canal. Vou deixar 2 recados aqui para vocês. Um, que eu estarei novamente hoje no Pop Bola, ao meio-dia, no programa Rock Bola, no canal Pop Bola Esporte Clube. E também vou deixar o link da entrevista que eu dei de 1 hora e 8 minutos ao canal De Virada, do jornalista uruguaio Martim Fernandes. Ele já veio aqui ao canal, me entrevistou, então se você quiser saber um pouco mais da minha história, como eu cheguei a ter um canal do Botafogo, minha passagem pelo futebol, minhas formações, meus cursos, nessa entrevista vocês vão ver. Tá sensacional, vou deixar o link aqui. E hoje à noite tem o nosso Papo Bom à Beça, toda terça-feira, a live do canal Fabiano Bandeira com o Leonardo Bessa. Agora sim, um grande abraço, saudações alvinegras, valeu, fui!